A CEO se casa com um estranho em um casamento às cegas para escapar do peso de sua fortuna. Mas quando ela é revelada como uma ex-faxineira que conhece seus piores defeitos, seu amor precisará lutar contra a traição corporativa, a sabotagem familiar e uma revolução do coração. Antes de mergulharmos na história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. As grandes janelas de vidro da Thompson Tecnologias refletiam a luz do sol da manhã, enquanto Ethan Pereira entrava em seu escritório. Aos 35 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma cobertura em São Paulo, uma coleção de carros de luxo e uma empresa avaliada em bilhões. Mas algo faltava. E ele sabia exatamente o que era. Mais um término? Perguntou Jack Silva, seu melhor amigo e vice-presidente da empresa, entrando no escritório com 2 xícaras de café. Ethan pegou uma das xícaras e suspirou. Luísa terminou comigo ontem à noite. Disse que não conseguia lidar com a incerteza se eu achava que ela estava apenas atrás do meu dinheiro. Jack sentou-se em uma das poltronas de couro em frente à mesa de Ethan. Essa é a terceira este ano, amigo. Talvez você precise tentar algo diferente. Diferente como? Toda mulher que eu conheço ou quer meu dinheiro ou não consegue lidar com o fato de que eu o tenho. Ethan foi até a janela, olhando para as movimentadas ruas de São Paulo abaixo. Estou cansado disso, Jack. Estou cansado de estar sozinho. Bem, que coincidência você mencionar isso. Jack tirou seu telefone e mostrou a Ethan um site. Você já ouviu falar da Elite Matches? Ethan franziu a testa. Um serviço de casamento? Sério. Não é qualquer serviço de casamento. Eles se especializam em algo chamado casamentos às cegas. Os casais são combinados com base em personalidade e valores, mas eles não se conhecem até o dia do casamento. Isso é loucura, Ethan riu, mas então parou quando viu a expressão séria de Jack. Você não está sugerindo... Por que não? Pense nisso. A mulher não saberá quem você é até depois de casados. Nenhuma chance dela estar atrás do seu dinheiro. Ethan voltou para sua mesa e sentou-se pesadamente em sua cadeira. Um casamento às cegas? Minha mãe teria um ataque cardíaco. Sua mãe tem um ataque cardíaco toda vez que você espirra, Jack apontou. Vamos, o que você tem a perder? Mais tarde naquela noite, em sua cobertura vazia, Ethan se viu olhando novamente para o site da Elite Matches. A ideia era maluca, mas talvez fosse exatamente o que ele precisava. Ele pensou em seus últimos relacionamentos. Luísa, que não conseguia lidar com sua riqueza. Camila, que acabou se mostrando mais interessada em sua conta bancária do que nele. E Isabela, que não conseguia lidar com a pressão de namorar uma figura pública. Ele pegou seu telefone e ligou para Jack. Lembra daquela ideia maluca que... Você teve? Acho que quero tentar. O escritório da Elite Matches não era nada como Ethan esperava. Em vez da decoração chamativa que ele estava acostumado a ver nos negócios de São Paulo, era aconchegante e acolhedor, com móveis confortáveis e iluminação suave. A mulher que o recebeu, a senhora da Silva, parecia mais uma tia favorita do que uma casamenteira de alto nível. O processo é bastante rigoroso, Sr. Pereira. Ela explicou, servindo-lhe chá em uma xícara delicada. Realizamos entrevistas extensas, avaliações psicológicas e verificações de antecedentes. Observamos valores, objetivos de vida e compatibilidade de personalidade. A única coisa que não consideramos é a aparência física ou o status social. E realmente funciona? Ethan perguntou, cético apesar de si mesmo. A senhora da Silva sorriu. Temos uma taxa de sucesso de 95%. Nossos casais ficam juntos porque se conectam em um nível mais profundo primeiro. Tudo o mais vem em segundo lugar. Nas próximas semanas, Ethan se viu passando pela avaliação pessoal mais intensa de sua vida. Ele respondeu perguntas sobre tudo, desde sua infância até seus sonhos para o futuro. Ele fez testes de personalidade, teve longas conversas com conselheiros e até escreveu ensaios sobre o que queria em um parceiro. Isso é mais rigoroso do que minha inscrição na USP, brincou com Jack um dia. Talvez seja por isso que funciona, respondeu Jack. Eles não estão combinando pessoas com base em se elas ficam bem em fotos juntas. Um mês depois, a senhora da Silva o chamou de volta para seu escritório. Senhor Pereira,
Acreditamos que encontramos sua parceira. O coração de Ethan começou a bater mais rápido. Já? Às vezes sabemos imediatamente quando temos o par certo. Ela sorriu. Você gostaria de prosseguir? As próximas semanas passaram em um turbilhão de preparativos. Tudo foi organizado pela agência. O local do casamento, a lista de convidados, até mesmo o smoking de Ethan. A única coisa que ele sabia sobre sua noiva era que seu nome era Alice. Na noite anterior ao casamento, Ethan estava sentado em sua cobertura, bebendo um copo de uísque. O que estou fazendo? Jack? Você está arriscando o amor, respondeu Jack, sentado em frente a ele. Isso é mais corajoso do que qualquer negócio que você já fez. O dia do casamento amanheceu brilhante e claro. A pequena capela estava decorada de forma simples, mas elegante, com flores brancas e fitas macias. Apenas 30 convidados estavam presentes, parentes e amigos próximos que haviam jurado segredo sobre a natureza incomum da cerimônia. Ethan estava no altar, com o coração batendo forte. A porta se abriu e uma música suave começou a tocar. E então ele a viu, ou melhor, a forma dela, envolvida em um vestido branco fluido e coberta por um véu delicado que obscurecia completamente suas feições. Enquanto ela caminhava pelo corredor, Ethan percebeu o quão graciosamente ela se movia. Quando ela chegou a ele e pegou sua mão, seu toque era quente e gentil. Confie em seu coração, ela sussurrou, e sua voz era como música, suave, quente e de alguma forma familiar, embora ele não conseguisse identificá-la. A cerimônia foi curta e simples. Eles trocaram votos tradicionais, suas vozes firmes apesar das circunstâncias extraordinárias. Quando o padre anunciou, "Vocês podem agora beijar a noiva", Alice apertou sua mão suavemente. "Por favor", ela sussurrou. "Eu gostaria de esperar até estarmos sozinhos." Algo em sua voz fez Ethan concordar sem hesitação. Eles voltaram juntos pelo corredor, marido e mulher, ainda estranhos em tantas maneiras. A recepção foi realizada em uma sala privada no Hotel Unique. Alice sentou-se ao lado dele, ainda velada, falando suavemente e encantadoramente para seus convidados. Ethan estava cada vez mais intrigado com sua inteligência e sagacidade, com a maneira como ela escutava atentamente todos que falavam com ela, com seu riso gentil. "Você está feliz?" Sua mãe perguntou a ele durante um momento de silêncio, seu rosto contraído de preocupação. "Estou." Ethan percebeu surpreso ao descobrir que era verdade. Havia algo em Alice que parecia certo. Algo que ia além de ver seu rosto ou conhecer seu passado. Quando a noite chegava ao fim, eles foram para a suíte de lua de mel no Hotel Unique. Assim que entraram, Alice virou-se para ele. "Você está pronto?" Ela perguntou suavemente. Ethan acenou com a cabeça, seu coração acelerado. Lentamente ela levantou o véu e o mundo de Ethan parou. De pé diante dele estava um rosto que ele conhecia. Um rosto que trouxe de volta memórias de seu pior comportamento, de uma época em que ele estava tão focado no sucesso que havia esquecido a bondade humana básica. "Amara?" ele sussurrou, lembrando-se da mulher quieta e digna que já havia trabalhado como parte da equipe de limpeza de sua empresa. A mulher que ele havia tratado com indiferença fria, mal reconhecendo sua existência. "Olá, Ethan," ela disse suavemente, seus olhos, castanhos escuros encontrando os dele. "Nos encontramos novamente." O peso do reconhecimento, da memória, da vergonha, o atingiu como uma onda. Quantas vezes ele havia passado por ela sem dizer uma palavra? Quantas vezes ele havia dispensado sua presença como algo sem importância? E agora ela estava ali, sua esposa, mais bonita do que ele poderia ter imaginado, com dignidade e graça que o faziam sentir-se pequeno, apesar de sua riqueza e status. Eu não entendo, ele conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. A expressão de Amara era gentil, mas firme. "Talvez seja a hora de nós dois entendermos algumas coisas, Ethan. Talvez seja a hora de nós dois vermos o que é realmente importante na vida." E com essas palavras, de pé na elegante suíte de lua de mel com a mulher que ele já havia ignorado, mas com quem agora estava casado,
Ethan Pereira percebeu que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Na manhã seguinte ao casamento, Ethan acordou sozinho na suíte de lua de mel. Por um momento ele pensou que tudo tinha sido um sonho, mas então ele viu o bilhete no travesseiro ao lado dele. Fui tomar um café. Precisamos conversar. Amara Ethan sentou-se, sua cabeça girando com as memórias da noite anterior. Após o choque do reconhecimento, eles mal haviam falado. Amara havia pedido silenciosamente tempo para pensar, e ele havia dado a ela o quarto enquanto ele passava uma noite sem dormir no caro sofá da suíte. A porta abriu e Amara entrou carregando 2 xícaras de café. Ela havia trocado por um jeans simples e um suéter, parecendo nada como a noiva misteriosa de ontem. Mas ela era linda, ainda mais na luz da manhã. Acho que é hora de termos uma conversa honesta, ela disse, entregando-lhe uma xícara. Não, acha? Ethan pegou o café, suas mãos tremendo levemente. Amara, eu nem sei por onde começar. A maneira como eu te tratei quando você trabalhava na minha empresa foi horrível. Ela completou por ele, sentando-se em uma cadeira em frente a ele. Você me ignorou, Ethan. Todos os dias durante 2 anos eu limpei seu escritório, organizei seus arquivos, às vezes até mesmo trouxe seu café, e você nunca me olhou como uma pessoa. A verdade de suas palavras o atingiu com força. Eu era diferente naquela época. Sucesso era tudo o que eu queria. Era? Amara levantou uma sobrancelha. O processo de entrevista da Elite Matches foi minucioso, Ethan. Eu sei exatamente quem você é agora. Ainda um workaholic, ainda focado em seu império. A diferença é que agora você está sozinho o suficiente para tentar algo tão louco quanto se casar com um estranho. Por que você concordou com isso? Ele perguntou. Foi vingança? Para me fazer sentir envergonhado? A expressão de Amara se suavizou levemente. Não, Ethan. Eu concordei porque o processo de combinação mostrou que poderíamos ser bons juntos. Eu não sabia que era você até 2 dias antes do casamento, quando a senhora da Silva me contou. Você ainda seguiu em frente? Eu quase não fui, ela admitiu. Mas então eu pensei no que os conselheiros da Elite Matches tinham me contado sobre você. Sobre sua solidão, seus problemas de confiança, seu desejo de ser amado por você mesmo e não por seu dinheiro. E eu percebi que talvez isso não fosse apenas sobre você aprendendo uma lição. Talvez fosse sobre nós dois termos uma segunda chance. De volta a Thompson Tecnologias, boatos já circulavam sobre a misteriosa noiva de Ethan. Jack estava atendendo ligações de repórteres e tentando manter alguma aparência de privacidade para seu amigo. Sr. Silva, interrompeu a secretária de Ethan. A senhora Helena Pereira está aqui. Ela parece chateada. Jack gemeu. Helena Pereira invadiu o escritório, seu tailleur de grife perfeitamente passado, apesar de seu estado agitado. Onde está meu filho? Quem é essa mulher com quem ele se casou? Isso é um desastre. Senhora Pereira, Jack tentou acalmá-la. Ethan está bem. Ele está em lua de mel. Lua de mel? Ele se casou com uma completa estranha. Não sabemos nada sobre seu passado, sua família, seu status social. Talvez seja exatamente o que Ethan precisava, disse Jack firmemente. Alguém que não se importava com nenhuma dessas coisas. Enquanto isso, em um pequeno café perto do Parque Ibirapuera, Ethan estava aprendendo sobre a Amara que ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecer. Depois de deixar sua empresa, ela voltou para a escola, obtendo um diploma em escrita criativa. Ela havia publicado 2 romances de sucesso moderado sob um pseudônimo e estava trabalhando em seu terceiro. Eu costumava escrever durante meus intervalos na sua empresa, ela lhe disse. Às vezes eu ficava no seu escritório depois do expediente, usando o tempo de silêncio para trabalhar nas minhas histórias. Você nunca soube, claro. Eu era invisível para você. Vergonha coloriu o rosto de Ethan. Eu queria poder voltar e mudar como eu agi. Não podemos mudar o passado, Ethan, mas podemos decidir o que fazer agora. Amara olhou para ele seriamente. Nós somos legalmente casados. Temos 2 escolhas. Podemos pedir a anulação e seguir nossos caminhos separados, ou podemos tentar fazer isso funcionar. O que você quer?
Ethan perguntou suavemente. Eu quero o que o processo de combinação prometeu, uma parceria real. Mas isso só pode acontecer se você estiver pronto para me ver, realmente me ver, como uma igual. Antes que Ethan pudesse responder, seu telefone vibrou com mensagens urgentes. Sua mãe havia convocado uma reunião de emergência do conselho para aquela tarde. Ela está tentando forçar uma reunião sobre você, lia-se na mensagem de Jack. Afirma que está preocupada com a estabilidade da empresa, com seu casamento repentino. Amara viu as mensagens por cima do ombro dele. E assim começa, ela disse calmamente. Você está pronto para o que acontece quando as pessoas descobrem com quem você se casou? Ethan olhou para ela. Realmente olhou para ela, talvez pela primeira vez. Ele viu força em seus olhos, dignidade em sua postura e inteligência em sua expressão. Eu não tenho vergonha de quem eu me casei, ele disse firmemente. Eu só tenho vergonha de quanto tempo demorou para eu te ver. Prove, Amara desafiou. Venha comigo para a reunião do conselho. Vamos enfrentá-los juntos. A sala de reuniões da Thompson Tecnologias estava lotada quando Ethan e Amara chegaram. Helena Pereira estava sentada à cabeceira da mesa, mas sua expressão triunfante vacilou quando ela os viu entrar juntos. Mãe, disse Ethan claramente, sua voz ecoando pela sala. Gostaria de apresentar a vocês minha esposa, Amara Pereira. Ela é uma autora publicada, uma mulher brilhante e sim, ela costumava trabalhar aqui, como parte da nossa equipe de limpeza. E se alguém tiver um problema com isso, pode resolver comigo. A sala irrompeu em sussurros. O rosto de Helena ficou pálido. Ethan, você não pode estar falando sério. Isso obviamente é algum tipo de esquema. O único esquema, Amara falou sua voz calma, mas firme, foi aquele que combinou duas pessoas com base em quem elas são, não no que elas possuem ou de onde vêm. Seu filho e eu temos muito para superar, mas vamos fazer isso juntos. Jack, assistindo de seu lugar, não pôde deixar de sorrir. Pela primeira vez em anos, Ethan parecia ele mesmo novamente. Não o empresário frio em que ele havia se tornado, mas o amigo que Jack conhecera na faculdade, que se importava com mais do que apenas dinheiro e sucesso. Mais tarde, naquela noite, de volta à suíte de lua de mel, Ethan e Amara ficaram conversando até o amanhecer. Eles compartilharam histórias, sonhos e medos. Eles falaram sobre suas infâncias, suas esperanças e o que eles queriam da vida. Eu não posso prometer que isso será fácil, disse Amara quando o sol começou a nascer. Nós dois temos muito a aprender um sobre o outro. Eu sei, respondeu Ethan, mas pela primeira vez na minha vida, estou pronto para aprender, pronto para ver o que estava na minha frente o tempo todo. Quando a luz da manhã encheu a sala, ambos sabiam que isso era apenas o começo. Sua história, nascida de um casamento, às cegas e anos de conexões perdidas, estava finalmente pronta para ser escrita. A notícia sobre o casamento de Ethan com uma ex-faxineira se espalhou pela alta sociedade de São Paulo como um incêndio. Helena Pereira havia passado a semana atendendo ligações de seus amigos do clube de campo, dando desculpas e tentando controlar os danos à reputação da família. Mãe, você precisa parar com isso, disse Ethan firmemente. Eles estavam sentados, em sua elaborada sala de jantar, onde ela havia insistido que eles viessem para o almoço de domingo. Amara é minha esposa agora. Isso não vai mudar. Helena enxugou os olhos com um caro lenço de seda. Querido, estou apenas tentando te proteger. Como sabemos que ela não está atrás do seu dinheiro? Isso tudo pode ser um plano elaborado. Ela nem sabia que era eu com quem ela estava se casando até 2 dias antes do casamento, lembrou Ethan. A agência de casamento... Ah, aquela agência ridícula, Helena interrompeu. Por tudo o que sabemos, eles podem estar envolvidos também. Sério, Ethan, casamento às cegas? No que você estava pensando? Antes que Ethan pudesse responder, Amara entrou na sala de jantar. Ela havia se vestido cuidadosamente para esse jantar, usando um vestido azul simples, mas elegante. Eu estava pensando, disse ela calmamente, que eu queria encontrar alguém que me visse por quem eu sou, não pelo que eu possuo ou de onde eu venho, assim como seu filho fez. O rosto de Helena se contraiu. Bem, você certamente conseguiu isso, não é?
indo de limpar escritórios para se tornar a senhora Pereira. Que promoção! Mãe! Ethan começou a se levantar, mas Amara colocou uma mão gentil em seu braço. Tudo bem, Ethan. Ela se virou para Helena. Senhora Pereira, eu entendo suas preocupações. Você quer proteger seu filho. Mas você deve saber que quando eu limpava escritórios na Thompson Tecnologias, eu também estava escrevendo meu primeiro romance. Publiquei 2 livros desde então. Tenho minha própria renda, meu próprio apartamento e minha própria vida. Eu não precisava do dinheiro de Ethan naquela época e eu não preciso dele agora. O mordomo trouxe o primeiro prato e um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Helena cutucou sua comida, ocasionalmente fazendo comentários pontuais sobre educação adequada e obrigações sociais. Após o jantar na viagem de carro para casa, Ethan se desculpou. Sinto muito pela minha mãe. Ela é apenas teimosa, Amara completou por ele, como alguém que eu costumava conhecer. Ethan teve a graça de parecer envergonhado. Eu mereci isso, mas estou tentando mudar. Eu sei que você está, disse Amara suavemente. É por isso que eu ainda estou aqui. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao seu escritório e encontrou Jack, esperando com uma expressão séria. Nós temos um problema, disse seu amigo levantando uma revista de fofoca. A manchete gritava: Casamento secreto do CEO da Thompson, Tecnologias com ex-faxineira, amor ou espionagem corporativa. Ethan pegou a revista, seu rosto ficando escuro, enquanto ele lia. A manchete gritava: Casamento secreto do CEO da Thompson Tecnologias com ex-faxineira, amor ou espionagem corporativa. Hiram pegou a revista, seu rosto ficando escuro enquanto ele lia. Sobre a Thompson Tecnologias, anos atrás. A matéria pintava o casamento deles como o ápice de um plano de longo prazo de aquisição corporativa. Isso é ridículo. Ethan resmungou. Precisamos ligar para nossos advogados. Já liguei, disse Jack Silva. Mas tem mais. Sua mãe tem falado com repórteres. O quê? Não diretamente, mas suas fontes próximas à família têm alimentado eles com informações sobre o tempo de Amara Silva aqui, sugerindo que havia arquivos desaparecidos, acesso não autorizado ao seu escritório fora do horário de expediente. Ethan sentiu-se mal. Era exatamente o que ele temia. Sua mãe tentando protegê-lo, destruindo seu casamento. Enquanto isso, Amara Silva estava lidando com sua própria crise familiar. Sua irmã mais nova, Tânia, tinha aparecido em seu apartamento em prantos. Como... Você não pode me contar? Tânia exigiu. Minha própria irmã se casa e eu tenho que descobrir pela revista de fofoca. Foi complicado, Tânia. Amara tentou explicar. Tudo aconteceu tão rápido. Rápido. Você se casou com Ethan Pereira, o mesmo homem que costumava te tratar como se você fosse invisível. Lembra de todas aquelas noites em que você voltava para casa chorando por causa da forma como ele e seus executivos arrogantes agiam? As pessoas podem mudar, Tânia. Podem? Tânia tirou seu telefone e mostrou a Amara o artigo da revista de fofoca. Porque pelo que estou lendo, a família dele certamente não mudou. Amara sentiu seu coração afundar ao ler as acusações. Ela não tinha contado a Ethan, mas tinha escrito durante seus intervalos na Thompson Tecnologias. Não apenas seu romance, mas observações detalhadas sobre a cultura corporativa, a maneira como os executivos ricos tratavam seus funcionários, a crueldade casual do mundo corporativo. Essas observações se tornaram a base de seu primeiro romance, Pessoas Invisíveis, publicado sob seu pseudônimo Louisa Waters. O livro recebeu aclamação da crítica por sua representação dura, mas honesta, das divisões de classe na América corporativa. Agora, olhando para as acusações da revista de fofoca, ela percebeu como seria fácil para as pessoas distorcer seu passado em algo sinistro. Suas anotações poderiam ser vistas como espionagem corporativa. Seu romance poderia ser retratado como vingança. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ethan. Precisamos conversar. Minha mãe está tentando nos destruir. Naquele momento, Helena Pereira estava sentada em seu escritório particular, reunindo-se com um investigador particular.
Eu quero tudo o que você puder encontrar sobre Amara Silva, ela disse, escrevendo um cheque. Cada detalhe, cada conexão, cada segredo. Meu filho pode estar cego por qualquer feitiço que ela tenha lançado, mas eu vou protegê-lo quer ele goste ou não. O investigador assentiu, pegando o cheque. E sobre sua carreira de publicação, este pseudônimo Louisa Waters? Os olhos de Helena se estreitaram. Descubra tudo. Se ela escreveu uma única palavra sobre meu filho ou sua empresa, quero saber disso. De volta à cobertura, Ethan e Amara estavam sentados um de frente para o outro, a revista de fofoca entre eles. Na mesa de centro. Preciso te contar algo, disseram ambos ao mesmo tempo. Você primeiro, disse Ethan a Amara. Respirou fundo. Eu escrevi sobre você, sobre a empresa. Virou meu primeiro romance. O rosto de Ethan ficou pálido. O quê? Sem usar nomes reais. Ela acrescentou rapidamente. É ficção, mas é baseado no que eu vi. Como pessoas como você tratavam pessoas como eu. Eu publiquei com um pseudônimo. Louisa Waters, disse Ethan baixinho. Eu li aquele livro. Todo mundo na América corporativa leu aquele livro. Foi brutal. Foi honesto, disse Amara, suavemente. E agora sua mãe vai usá-lo para tentar destruir nosso casamento. Ethan ficou quieto por um longo momento. Então ele se estendeu e pegou sua mão. Não, ele disse firmemente. Ela não vai, porque eu vou dizer ao mundo que você estava certa, sobre tudo, sobre como eu costumava ser, sobre o que precisa mudar. Ethan, isso poderia prejudicar sua empresa. Talvez minha empresa precise de alguns danos, ele disse. Talvez todos nós precisemos enfrentar algumas verdades difíceis. Enquanto eles sentavam lá de mãos dadas, nenhum deles sabia que o investigador particular de Helena já estava construindo um dossiê que testaria sua recém-descoberta confiança de maneiras que eles não podiam imaginar. A verdadeira tempestade estava apenas começando. As manchetes da manhã atingiram como uma bomba. Crítica corporativa Louisa Waters, revelada como nova esposa do CEO da Thomson. O investigador particular de Helena Pereira tinha feito seu trabalho bem, expondo a identidade secreta de Amara à imprensa. O telefone de Ethan não parava de tocar. Membros do conselho, acionistas e repórteres queriam comentários sobre como a autora que havia escrito uma crítica tão mordaz da cultura corporativa agora era casada com um dos maiores CEOs de São Paulo. Desliga, disse Amara, observando-o olhar para o fluxo infinito de mensagens. Eles estavam em sua cobertura, onde haviam se escondido desde que a história veio à tona. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Não assim, respondeu Ethan, passando as mãos pelo cabelo. Minha mãe, ela está tentando parecer que você se casou comigo apenas para escrever outra denúncia. Os acionistas estão entrando em pânico. Naquele instante, Jack Silva irrompeu pela porta, agitando uma pilha de papéis. Você precisa ver isso, ele disse, espalhando-os na mesa de centro. Alguém vazou rascunhos iniciais do novo livro da Amara para a imprensa. Amara ficou pálida. O quê? Aqueles eram privados? Eles estavam no meu laptop pessoal, que foi misteriosamente hackeado ontem à noite, disse Jack Silva severamente. Os trechos já estão online. Eles não são bons, Ethan. Os rascunhos eram do próximo romance de Amara, uma história sobre um empresário rico que cai em desgraça. As semelhanças com a vida de Ethan eram impossíveis de ignorar. Comecei a escrevê-lo antes de saber que você era meu par. Amara disse rapidamente, vendo o rosto de Ethan. Eu ia mudar, apagar... Não é assim que parece, interrompeu. Jack Silva. A imprensa está tendo um dia de campo. Eles estão chamando isso de seu plano de vingança, casar-se com o CEO e então destruí-lo com seu próximo livro. Ethan levantou-se e caminhou até a janela de costas para eles. Alguma parte era real? Ele perguntou baixinho. O processo de emparelhamento, a conexão que sentimos, foi tudo apenas pesquisa para seu livro? Como você pode me perguntar isso? A voz de Amara rachou. Depois de tudo o que compartilhamos, eu não sei mais no que acreditar, disse Ethan. Você tem escrito sobre mim por anos, Amara. Primeiro quando você estava limpando meu escritório, agora como minha esposa.
Como eu sei que isso não é apenas mais um capítulo em sua história? Antes que Amara pudesse responder, o telefone de Ethan tocou novamente. Desta vez, era sua mãe. Querido, você precisa vir para casa imediatamente, disse Helena Pereira. O conselho está se reunindo aqui. Eles estão falando em te remover do cargo de CEO, a menos que você resolva esta situação imediatamente. O que você quer dizer resolver? Ethan perguntou, embora já soubesse a resposta. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. É hora de acabar com essa farsa de casamento antes que ela destrua tudo o que seu pai construiu. Na Thompson Tecnologias, os funcionários estavam fervilhando de fofocas. Muitos se lembravam de Amara de seus dias na equipe de limpeza e agora eles estavam lendo seus livros, reconhecendo a si mesmos e seus colegas em suas histórias. Ela sempre estava observando tudo, disse um executivo nervosamente para outro. Lembra como ela costumava ficar até tarde, supostamente limpando? Ela estava anotando tudo o tempo todo. Enquanto isso, Tânia tinha corrido em defesa de sua irmã, dando entrevistas para contrariar a imprensa negativa. Minha irmã é uma escritora brilhante, que diz a verdade sobre como os ricos tratam as pessoas que eles acham que estão abaixo deles, ela disse aos repórteres. Se isso deixa algumas pessoas desconfortáveis, talvez elas devam olhar para o próprio comportamento. Mas o dano estava se espalhando. Almeida Indústrias, a maior concorrente da Thompson Tecnologias, estava usando o escândalo para roubar clientes. Você pode confiar em uma empresa dirigida por um homem que nem consegue ver o que está acontecendo em sua própria casa? Sua equipe de vendas sussurrou para clientes preocupados. De volta à cobertura, Amara estava fazendo as malas. Vou ficar com Tânia por um tempo, ela disse a Ethan. Dar a você um pouco de espaço para pensar. Fugindo? Ele perguntou amargamente. Ou apenas precisa de um tempo tranquilo para escrever sobre tudo isso? Amara parou, suas mãos tremendo enquanto ela dobrava um suéter. Você sabe o que mais dói? Que depois de tudo você está agindo exatamente como o homem sobre quem eu costumava escrever. Aquele que julga as pessoas com base em suposições em vez de verdades. A verdade? Ethan riu asperamente. Eu nem sei mais o que é. Alguma coisa era real, Amara? Ou eu era apenas seu ingresso para uma visão privilegiada da América corporativa? Você quer a verdade? A voz de Amara se elevou. Sim, eu escrevi sobre você. Sim, eu usei minhas experiências em sua empresa para mostrar ao mundo como a outra metade vive. Mas eu também me apaixonei por você, homem teimoso e cego. Me apaixonei pela pessoa que eu vi você se tornando. Aquele que finalmente começou a ver as pessoas como seres humanos em vez de móveis. Suas palavras pairaram no ar entre eles. Antes que Ethan pudesse responder, Jack Silva voltou correndo. Problema, ele disse rapidamente. Alguém acabou de enviar ao conselho gravações de conversas da Amara de quando ela trabalhava aqui. Conversas privadas com outras faxineiras, reclamando da gerência. Eles estão usando isso como prova de que ela estava reunindo informações para Almeida Indústrias. Isso é ridículo, Amara explodiu. Aqueles eram desabafos privados com minhas colegas de trabalho. Não importa, disse Jack Silva severamente. Sua mãe, ele olhou para Ethan, convenceu metade do conselho de que todo esse casamento foi um plano de espionagem corporativa. Eles vão votar amanhã de manhã se vão forçar Ethan a sair. Ethan afundou-se em uma cadeira, seu mundo desmoronando ao seu redor. Tudo o que ele havia construído, tudo o que ele havia herdado de seu pai, estava em risco. E a mulher em quem ele começara a confiar, a amar. Preciso ir, disse Amara baixinho, pegando sua bolsa. Você tem algumas decisões a tomar, Ethan, sobre em quem você confia, no que você acredita e que tipo de homem você realmente quer ser. Ela foi até a porta, depois se virou. Você sabe onde me encontrar quando descobrir. A questão real é, você estará procurando sua esposa, ou por Louisa Waters. Depois que ela saiu, Ethan sentou-se na cobertura que estava escurecendo, segurando um exemplar de Pessoas Invisíveis em suas mãos. Ao começar a lê-lo novamente, desta vez sabendo que eram as palavras de Amara, ele percebeu que estava lendo não apenas uma crítica da cultura corporativa,
mas uma história de amor ao contrário. A história de uma mulher que via a humanidade em todos, até mesmo aqueles que se recusavam a vê-la nela. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de sua mãe. Os advogados têm os papéis de anulação prontos. Venha para casa, querido. Vamos resolver essa bagunça. Ethan olhou para a mensagem por um longo tempo, depois olhou para o livro em suas mãos. Amanhã de manhã, ele teria que escolher entre sua empresa e seu casamento, entre a versão da verdade de sua mãe e a de Amara, entre quem ele costumava ser e quem ele estava se tornando. A noite se estendeu à sua frente, longa e solitária, cheia do tipo de silêncio que força um homem a finalmente ouvir a verdade em seu próprio coração. A mansão Pereira estava inusualmente movimentada para as 7 horas. Membros do conselho internos caros entraram na grande sala de conferências que Helena tinha montado na ala leste. Café estava sendo servido em xícaras de porcelana fina, mas a atmosfera estava longe de ser civilizada. Assine aqui, disse Helena, empurrando os papéis de anulação do casamento pela mesa de mogno até onde Ethan estava sentado. Assim que isso estiver feito, podemos convencer o conselho de que ela te enganou. Você manterá sua posição de CEO, e todo esse incidente embaraçoso se tornará notícia velha. Ethan olhou para os papéis, a pesada caneta tinteiro de seu pai ao lado deles. A mesma caneta que seu pai havia usado para assinar tudo de importante em sua vida. Onde você conseguiu as gravações? Ele perguntou baixinho. O quê? As gravações de Amara conversando com outras faxineiras. As que misteriosamente apareceram apenas quando você precisou delas. Onde você conseguiu? O rosto de Helena se contraiu. Isso não é importante agora. O importante é proteger o legado desta família. Você a seguiu, não foi? Até mesmo naquela época? Você provavelmente monitorou todas as faxineiras. Claro que sim, Helena explodiu. Alguém tinha que proteger esta empresa. Seu pai trabalhou muito para construí-la, para deixar qualquer um entrar e limpá-la? Ethan levantou-se de repente. Me diga algo, mãe. Quando você investigou Amara pela primeira vez? Quando ela era apenas uma faxineira? Ou quando você descobriu que ela era minha pretendente? Ambas, disse uma voz baixa da porta. Jack Silva estava lá, segurando um dossiê. Eu fiz algumas investigações por conta própria. Sua mãe instalou equipamentos de vigilância em todas as áreas de manutenção 6 anos atrás. Conversa no intervalo, todo bate-papo fora do horário de expediente. Tudo foi gravado. O rosto de Helena ficou pálido. Jack Silva, você está indo longe demais. E então, Jack Silva continuou entrando na sala. Quando Hailey Mattis te disse que Amara era a futura noiva de Ethan, você contratou alguém para hackear o laptop dela, para vazar seu novo livro, para fazer parecer que ela era uma espiã corporativa. Eu estava protegendo meu filho. Você estava se protegendo, disse Ethan, sua voz dura. Você não suportava a ideia de alguém da equipe de limpeza se tornar parte desta família. Assim como você não suportava quando o pai promoveu Jack Silva a vice-presidente, porque ele veio do lado errado da cidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Amara estava sentada no pequeno apartamento de Tânia, tentando escrever. A tela do seu laptop permaneceu em branco, assim como tinha estado a noite toda. Você deveria comer alguma coisa, disse Tânia, trazendo-lhe uma xícara de chá. Eu não estou com fome. Amara olhou pela janela. Eu fico pensando em todas aquelas pessoas na Thompson Tecnologias. Minhas amigas da equipe de limpeza, os seguranças, os funcionários da manutenção. Todas elas tiveram suas conversas privadas gravadas. Tudo porque Helena Pereira pensou que elas poderiam ser ameaças. Esse é o tipo de coisa sobre o qual você escreve, apontou Tânia. A maneira como os ricos protegem sua riqueza, tratando todos os outros como criminosos. Mas é diferente agora, disse Amara suavemente. Agora não é apenas uma história. É minha vida. Essas são pessoas reais, Tânia. Vidas reais sendo afetadas. Seu telefone vibrou. Outro repórter querendo um comentário. Eles tinham estado ligando a noite toda, oferecendo dinheiro por sua história, perguntando se ela estava trabalhando em um novo livro sobre o escândalo. De volta à mansão Pereira, a reunião do conselho estava prestes a começar. Helena sentou-se, à cabeceira da mesa,
os papéis de anulação do casamento ainda não assinados na frente da cadeira vazia de Ethan. Onde ele está? Um dos membros do conselho perguntou. Tomando café, disse Helena tranquilamente, mas suas mãos estavam tremendo levemente enquanto ela pegava sua própria xícara. Na verdade, Ethan estava no antigo escritório de seu pai, sentado na enorme escrivaninha onde ele havia assistido seu pai trabalhar quando era menino. O escritório parecia exatamente como era quando Antônio Pereira estava vivo. Os mesmos livros nas prateleiras, a mesma cadeira de couro desgastada, as mesmas fotos antigas nas paredes. Uma foto chamou sua atenção. Mostrava seu pai de pé com um grupo de funcionários na primeira festa de fim de ano da empresa. Todos estavam sorrindo, dos executivos aos funcionários da manutenção. Seu pai conhecia o nome de todos, suas histórias, suas famílias. Ele teria vergonha do que nos tornamos, disse Jack Silva da porta. Você sabia, disse Ethan, ainda olhando para a foto, que o pai costumava almoçar na sala de descanso dos funcionários todas as sextas-feiras. Ele disse que você não poderia administrar uma empresa se não conhecesse as pessoas que a mantinham funcionando. Eu me lembro. Foi assim que ele descobriu que eu estava fazendo cursos noturnos na escola de negócios. Começou a me orientar ali mesmo naquela sala de descanso. Ethan se virou para seu amigo. Preciso da sua ajuda. Você sabe que pode contar comigo. Qual é o plano? Primeiro preciso que você pegue todas as gravações que minha mãe fez da equipe de limpeza. Cada uma delas. Já fiz. Jack Silva bateu em sua maleta. E eu encontrei algo interessante. Você deveria ouvir o que a Mara costumava dizer sobre você quando pensava que ninguém estava ouvindo. Depois, Ethan levantou-se. Agora preciso que você atrase o conselho enquanto vou ver minha esposa. E os papéis de anulação do casamento? Ethan pegou a caneta tinteiro de seu pai e quebrou-a ao meio. Acho que isso responde à pergunta. A sala de reuniões da Thompson Tecnologias estava em caos. E os papéis de anulação do casamento? Ethan pegou a caneta tinteiro de seu pai e quebrou-a ao meio. Acho que isso responde à pergunta. A sala de reuniões da Thompson Tecnologias estava em caos. Suas mãos, perfeitamente cuidadas, agarravam o encosto de sua cadeira. O que você quer dizer com ele não está vindo? Exigiu ela. Jack permaneceu calmamente na outra extremidade da mesa. Ethan está exatamente onde precisa estar com sua esposa. Isso é um absurdo, exclamou um dos membros do conselho. Estamos aqui para votar em seu futuro como CEO, e ele nem sequer aparece. Na verdade, disse Jack, colocando uma pasta grossa sobre a mesa, estamos aqui para votar em algo completamente diferente. Ele começou a distribuir documentos para cada membro do conselho. Esses documentos mostram todas as operações ilegais de vigilância que foram conduzidas nesta empresa nos últimos 6 anos. Todas as conversas gravadas, todos os e-mails hackeados, todas as violações de privacidade. Todas ordenadas por Helena Pereira. O rosto de Helena ficou branco. Você não pode provar nada disso. Não posso? Jack tirou o celular. Tocou uma gravação. A voz de Helena encheu a sala. Eu quero tudo gravado. Toda a sala de descanso. Todo o depósito de manutenção. Não me importo se é legal ou não. Apenas faça. Os membros do conselho olharam para seus papéis em choque. Depois para Helena. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ethan e Amara estavam sentados na pequena sala de estar da irmã dela, ouvindo gravações diferentes. Conversas de anos atrás, quando Amara ainda fazia parte da equipe de limpeza. Eu não sei. A voz de Amara veio pela caixa de som. Às vezes, quando estou limpando o escritório dele tarde da noite, eu o vejo trabalhando. Ele parece tão solitário, como se estivesse carregando o peso de toda a empresa em seus ombros. Eu queria... Queria o quê? Perguntou outra voz. Eu queria que ele pudesse ver que ele não precisa fazer isso sozinho. Que há pessoas ao seu redor que querem ajudar, se ele apenas olhasse para cima do computador e as visse. Hatton se inclinou e parou a gravação. Você me viu. Mesmo naquela época você realmente me viu. Eu vi todos, disse Amara suavemente. É disso que meus livros tratam, ver as pessoas que os outros ignoram. Eu nunca quis te
machucar ou machucar sua empresa. Eu só queria dizer a verdade. O celular de Ethan vibrou. Uma mensagem de Jack. Conselho em polvorosa. O programa de vigilância de sua mãe foi exposto. Preciso de você aqui o mais rápido possível. Nós temos que ir, disse Ethan, levantando-se. Juntos. Quando Ethan e Amara entraram na sala de reuniões de mãos dadas, Helena estava no meio de sua defesa. Tudo o que eu fiz foi para proteger esta empresa, insistiu ela. Espionando trabalhadores com salário mínimo. A voz de Amara cortou a sala. Gravando suas conversas privadas, tratando-os como criminosos. Todos os olhos se voltaram para a porta. Amara estava ereta ao lado de Ethan, não mais a faxineira invisível, mas uma mulher que conhecia seu valor. A verdade é, Ethan se dirigiu ao conselho. Nós perdemos o nosso caminho. Esta empresa foi construída na crença de meu pai de que todo funcionário, do CEO à faxineira mais nova, merece respeito. Em algum momento, nós esquecemos disso. Isso é negócio, retrucou Helena. Não alguma história sentimental. Você está certa, mãe. Isso é negócio. E estou propondo uma nova maneira de fazê-lo. Ethan tirou sua própria pasta. Estes são meus planos para a reestruturação da Thompson Tecnologias. Novas políticas sobre o tratamento dos trabalhadores, melhores salários para a equipe de apoio e uma revisão completa de nossa cultura corporativa. Os acionistas nunca aprovarão, protestou um membro do conselho. Na verdade, Jack interveio. Eu já mostrei esses planos aos nossos principais acionistas. Acontece que, no mundo de hoje, tratar os trabalhadores com dignidade é bom para os negócios. Quem diria? E quanto a ela? Helena apontou para Amara. A mulher que escreveu aquele livro nos atacando, quer dizer o livro que abriu meus olhos para o que tínhamos nos tornado. Ethan puxou Amara para mais perto. Estou propondo que Amara lidere nossa nova divisão de cultura corporativa. Quem melhor para nos ajudar a mudar do que alguém que teve a coragem de dizer a verdade sobre o que precisava ser mudado? A sala irrompeu em vozes sobrepostas, algumas protestando, outras considerando, outras já vendo o potencial. Se você fizer isso, disse Helena, sua voz tremendo, se você escolher ela em vez de sua própria mãe. Eu não estou escolhendo ninguém em vez de você, mãe. Estou escolhendo ser o tipo de homem que meu pai teria querido que eu fosse. O tipo de homem que Amara já sabe que eu posso ser. Um dos membros mais velhos do conselho limpou a garganta. Eu conheci seu pai, Ethan. Trabalhei com ele por 30 anos. O que você está propondo é exatamente o que ele teria feito. Lentamente, as cabeças começaram a acenar ao redor da mesa. Mesmo aqueles que haviam vindo prontos para votar, na saída de Ethan, estavam lembrando o legado de Antônio Pereira. Não apenas de lucros, mas de princípios. Peço para votar, disse Jack formalmente. Tanto na remoção de Helena Pereira do conselho por violações éticas, quanto nas mudanças propostas por Ethan. Helena afundou em sua cadeira, finalmente entendendo que havia perdido, não apenas a empresa, mas também seu filho. A votação foi rápida e decisiva. Helena estava fora. As propostas de Ethan estavam dentro. E Amara? Amara era oficialmente parte da empresa que ela havia limpado um dia. Mais tarde, naquela noite, enquanto saíam do prédio juntos, Ethan parou no depósito de manutenção onde Amara costumava guardar seus materiais de limpeza. Eu costumava escrever aqui às vezes, disse ela abrindo a porta, quando eu precisava de um momento de quietude. Ethan a puxou para seus braços. Escreva nossa história, sussurrou ele. Toda ela. A verdade sobre como uma faxineira e um CEO se encontraram. Sobre como o amor pode derrubar muros que nem sabíamos que tínhamos construído. Você tem certeza? Amara o olhou. Até mesmo as partes que não te deixam em boa posição? Principalmente essas partes. Porque elas também são as partes que mostram como as pessoas podem mudar quando alguém acredita nelas. Eles saíram juntos, passando pela equipe de limpeza, terminando seu trabalho noturno. Ethan parou para agradecer a cada um pelo nome, algo que ele nunca havia feito antes, mas nunca mais esqueceria de fazer novamente. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Um novo capítulo estava começando, não apenas para eles, mas para todos na Thompson Tecnologias. Um capítulo sobre ver o invisível, ouvir o inaudível
e aprender que as maiores histórias de amor, às vezes, começam nos lugares mais inesperados. Como um depósito de manutenção, onde uma escritora um dia sonhou em ser vista e um CEO solitário finalmente aprendeu a ver. As manchetes da manhã eram diferentes desta vez. Thompson Tecnologias anuncia mudanças revolucionárias. Esposa do CEO liderará nova divisão de cultura corporativa. Alguns jornais até publicaram a história completa da jornada de Amara, de funcionária da limpeza a líder corporativa, chamando-a de uma história moderna de Cinderela. Mas a vida real não era um conto de fadas, como Amara descobriu rapidamente. Entrar na Thompson Tecnologias como executiva era muito diferente de entrar com um esfregão e um balde. Senhora Pereira, disse sua nova assistente, mostrando-lhe um escritório de canto que era maior que seu antigo apartamento. Estes são os arquivos que você solicitou sobre as políticas atuais dos funcionários. Amara sorriu para a jovem. Por favor, me chame de Amara e obrigada, Lívia. Lívia ficou surpresa que Amara soubesse seu nome. Eu era, na verdade, parte da equipe de limpeza até a semana passada. Quando o Sr. Pereira iniciou o programa de promoção interna... Eu sei, disse Amara calorosamente. Eu me lembro de você. Você costumava deixar pequenas notas de incentivo para todos quando limpava suas mesas. No corredor, Ethan estava enfrentando seus próprios desafios. Vários clientes importantes haviam marcado reuniões de emergência, preocupados com as mudanças drásticas da empresa. Roberto Almeida está esperando na sala de conferências, relatou Jack. Ele está ameaçando retirar todos os seus negócios, a menos que nós voltemos aos valores corporativos tradicionais. Suas palavras. Quer dizer, a menos que voltemos a tratar a equipe de apoio como móveis? Ethan se levantou de sua mesa. Vamos conversar com ele. Roberto Almeida era um membro da velha guarda dos negócios de São Paulo. Rico, poderoso e teimoso. Ele estava parado na janela da sala de conferências, de costas para a porta, quando Ethan entrou. Isso é um suicídio empresarial, Harrington, disse Almeida sem se virar. Toda essa bobagem sobre dignidade do trabalhador e cultura corporativa. O que vem a seguir? Divisão de lucros com as faxineiras? Na verdade, sim, disse Ethan calmamente. Junto com benefícios educacionais, programas de desenvolvimento de carreira e plano de saúde que não os tratam como cidadãos de segunda classe. Almeida se virou, seu rosto vermelho. Meu pai tratava todos os funcionários como família, interrompeu Ethan. Algo que esquecemos depois que ele morreu. Algo que minha esposa me ajudou a lembrar. Sua esposa, zombou Almeida. A faxineira que escreveu aquele livro atacando pessoas como nós. É ela quem está impulsionando todas essas mudanças? Não, Roberto. Sou eu. Porque ela me ajudou a ver o que eu deveria ter visto o tempo todo. Que uma empresa é tão forte quanto seu elo mais fraco. E quando você trata qualquer funcionário como menos que humano, você enfraquece toda a cadeia. Enquanto isso, Helena Pereira não estava aceitando sua remoção do conselho calmamente. Ela estava sentada em seu apartamento de luxo, reunindo-se com seus advogados. Deve haver algo que possamos fazer, insistiu ela. Aquela mulher corrompeu meu filho, o voltou contra sua própria mãe. Senhora Pereira, disse seu advogado cuidadosamente, a evidência de vigilância ilegal é esmagadora. Você tem sorte que o conselho não está processando criminalmente. Processos criminais? Eu estava protegendo nossos interesses, quebrando leis de privacidade, gravando conversas pessoais sem consentimento. A melhor coisa que você pode fazer agora é ficar quieta e esperar que isso passe. De volta a Thompson Tecnologias, Amara estava se reunindo com um grupo de funcionários da limpeza na sala de descanso. A mesma sala de descanso onde suas conversas já haviam sido secretamente gravadas. Eu sei que algumas de vocês estão com medo, disse ela sentando-se com elas. A mudança é sempre assustadora, mas eu prometo a vocês, essas mudanças são reais. Vocês não são apenas funcionárias, vocês fazem parte do futuro desta empresa. É verdade? Perguntou uma das mulheres mais velhas. Sobre os programas universitários? Completamente verdade. Amara sorriu. Reembolso integral da mensalidade para qualquer educação relacionada ao trabalho. E sim, Maria, isso inclui as aulas de negócios de sua filha.
Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Trabalho aqui há 15 anos, limpando escritórios enquanto sonhava que minha filha tivesse uma vida melhor. E agora? Agora ela pode ter essa vida, Amara completou. E todas as suas filhas também. Mais tarde naquela noite, Ethan encontrou Amara em seu novo escritório, cercada por arquivos de funcionários. Quantos clientes perdemos? Hoje? Perguntou ela sem levantar os olhos. 3, disse ele, sentando-se na beira de sua mesa. Mas ganhamos 5 novos. Acontece que muitas empresas gostam da ideia de trabalhar com uma empresa que trata todos os seus funcionários com respeito. E sua mãe? Ethan suspirou. Ainda ameaçando ações judiciais, ainda certa de que você me lavou a cabeça para destruir o legado familiar. Eu fiz. Amara finalmente olhou para cima. Às vezes me pergunto se eu pressionei muito rápido. Ethan a levantou de sua cadeira e a abraçou. Você pressionou exatamente tanto quanto eu precisava, quanto esta empresa precisava. Ele olhou em volta do escritório. Sabe, eu consigo te ver escrevendo aqui. Seu próximo livro. Sobre o quê? Sobre esperança, sobre mudança, sobre como o amor pode transformar não apenas 2 pessoas, mas uma empresa inteira. O momento deles foi interrompido por uma batida na porta. Jack estava lá, parecendo preocupado. Nós temos um problema, disse ele. Almeida Indústrias acabou de anunciar que está lançando uma oferta de aquisição hostil. Eles estão dizendo aos acionistas que nossas novas políticas estão destruindo o valor da empresa. Eles estão oferecendo restaurar a gerência tradicional se obtiverem o controle. Ethan sentiu Amara se enrijecer em seus braços. Eles tinham ganhado a batalha com o conselho, mas a guerra pela alma da empresa estava apenas começando. Deixe-os tentar, disse Ethan firmemente. Nós vamos mostrar a eles que fazer a coisa certa não é apenas moralmente correto. É bom para os negócios. E se perdermos? Perguntou Amara suavemente. Então começaremos de novo. Construiremos algo novo. Juntos. Ele olhou para Jack. Marque uma reunião de emergência. É hora de mostrar a Almeida e a todos os outros que os dias de tratar as pessoas como recursos descartáveis acabaram. Enquanto caminhavam para a reunião, eles passaram pelo depósito de manutenção onde sua história havia começado. Amara parou e tocou a porta levemente. Sabe o que eu costumava escrever? Aqui? Perguntou ela. O quê? Um dia alguém vai nos ver. Realmente nos ver. Eu nunca sonhei que alguém seria você. Ethan pegou sua mão e, juntos, eles caminharam em direção ao próximo desafio. Atrás deles, um membro da equipe de limpeza os observava ir, esperança brilhando em seus olhos. A mudança estava chegando a Thompson Tecnologias, um coração de cada vez. E em seu apartamento de luxo, Helena Pereira pegou o telefone e discou um número. Senhor Almeida, precisamos conversar sobre a empresa do meu filho. O sol se pôs sobre São Paulo, pintando o prédio da Thompson Tecnologias em tons dourados. Lá dentro, uma nova história estava sendo escrita. Não apenas no próximo livro de Amara, mas nas vidas de todas as pessoas que trabalhavam lá. Uma história sobre visibilidade, sobre dignidade e sobre o tipo de amor que transforma não apenas corações, mas mundos inteiros. A notícia se espalhou pela Thompson Tecnologias como um incêndio. Almeida Indústrias já havia assegurado apoio de 20% dos acionistas. Com Helena Pereira trabalhando nos bastidores, eles estavam se aproximando dos 51% necessários para assumir o controle. Quão ruim está? Perguntou Amara. Ela e Ethan estavam em seu escritório olhando para o horizonte de São Paulo, enquanto nuvens de tempestade se formavam no horizonte. Ruim, admitiu Ethan. Almeida está prometendo aos acionistas um retorno de 30% se voltarem à maneira antiga de fazer as coisas. Cortar custos cortando benefícios, terceirizar a equipe de apoio, eliminar os programas de educação. Tudo o que construímos no último mês, disse Amara suavemente. Naquele momento, Jack irrompeu. Você precisa ver isso. Ele ligou a TV do escritório, onde Helena Pereira estava dando uma entrevista em um canal de notícias de negócios. Como mãe, isso parte meu coração, estava dizendo Helena, enxugando os olhos com um lenço.
Essa mulher mudou completamente meu filho. O Ethan que eu conhecia nunca arriscaria a empresa de nossa família em ideais tão tolos. É por isso que eu apoio totalmente a oferta de Almeida Indústrias para salvar a Thompson Tecnologias. Ethan desligou a TV, seu rosto duro. Ela está tentando fazer parecer que você me lavou a cabeça. Está funcionando, relatou Jack. 3 acionistas importantes ligaram. Eles estão considerando a oferta de Almeida. Amara afundou em uma cadeira. Talvez eu deva renunciar. Se eu me afastar, me retirar da equação... Não, disse Ethan firmemente. Nós não vamos desistir. E não vamos ceder ao tipo de pensamento deles. Uma batida na porta os interrompeu. Lívia, a assistente de Amara, estava lá parecendo nervosa. Senhora Pereira, quer dizer Amara. Os funcionários da limpeza e os trabalhadores de manutenção estão todos se reunindo na sala de descanso principal. Eles estão com medo dos rumores de aquisição. Amara se levantou. Eu vou falar com eles. Nós 2 vamos falar com eles, disse Ethan, pegando sua mão. A sala de descanso estava lotada. Pessoas que tinham acabado de começar a ter esperança, a sonhar com vidas melhores, agora corriam o risco de perder tudo. Amara reconheceu rostos com os quais havia trabalhado durante seus dias de limpeza. Maria, cuja filha tinha acabado de começar as aulas de negócios. Antônio, que finalmente estava recebendo tratamento para seu diabetes sob o novo plano de saúde. Sara, cujo filho tinha acabado de ser aceito no programa de estágio. Eu sei que vocês estão preocupados, começou Amara. Eu sei os rumores que vocês estão ouvindo. Eles estão dizendo que todos nós seremos demitidos, alguém gritou. Que a Almeida Indústrias trará empreiteiros baratos para nos substituir. Isso não vai acontecer, Ethan se adiantou. Eu prometo a vocês... Como você pode prometer? Maria se levantou. Você está perdendo o controle de sua própria empresa. Antes que Ethan pudesse responder, seu telefone vibrou. Outra mensagem do conselho. Almeida tinha acabado de garantir mais 5% das ações. Eles estavam se aproximando de seu objetivo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Antônio, o supervisor de manutenção, se levantou. Trabalho aqui há 20 anos, disse ele. Limpei estes pisos, consertei estas luzes. Observei pessoas passarem por mim como se eu fosse invisível. Até agora. Até vocês 2 nos mostrarem que importamos. Ele se voltou para a sala. Quantos de nós possuem ações da empresa? Por meio do novo programa de ações para funcionários, mãos se levantaram na sala. Sob as novas políticas, todos os funcionários tinham a opção de comprar ações da empresa a um preço reduzido. Quantas de nossas famílias possuem ações? Mais mãos se levantaram. Os olhos de Ethan se arregalaram enquanto ele fazia as contas. Jack, ele chamou. Quantas ações são detidas por funcionários e suas famílias sob o novo programa? Jack tirou seu tablet, dedos voando pela tela. Quase 18% do total de ações. Pequenas quantidades, mas juntas. Juntas, temos poder, Amara completou. Ela se voltou para a sala. É disso que eles têm medo. Não apenas de nossas políticas, mas de nossa união. Eles querem nos dividir, nos fazer sentir impotentes. Mas não somos mais impotentes. A sala vibrou de energia enquanto as pessoas começavam a entender. Elas não eram mais apenas funcionárias. Elas eram donas. Elas tinham voz, mas sua vitória foi de curta duração. Helena Pereira tinha mais uma carta na manga. Naquela noite, enquanto Ethan e Amara estavam traçando estratégias em seu escritório, Helena entrou sem ser anunciada. Ela não estava sozinha. Olá, Amara, disse o homem com ela. Ou devo dizer Sarah Waters? Amara ficou pálida. Miguel Costa. Você o conhece? Ai, perguntou Ethan. Ele era meu editor, para meus 2 primeiros livros. E agora sou o chefe de comunicação corporativa da Almeida Indústrias. Miguel sorriu. Notícias interessantes sobre o novo livro da sua esposa, Ethan. Aquele que ela começou a escrever antes do seu casamento, disse Helena. O sorriso de Helena era triunfante, enquanto Miguel puxava um manuscrito. O conselho deve achar essa leitura muito interessante, especialmente a parte onde ela detalha seu
plano de se casar com um executivo da América Corporativa para expor sua corrupção por dentro. Não foi isso que eu escrevi, protestou Amara. Esse manuscrito foi roubado e você está distorcendo minhas palavras. Os acionistas não verão assim, disse Helena com calma. Assim que isso vazar, ninguém acreditará que seu casamento é algo além de um plano de espionagem corporativa. A menos que o quê? Exigiu Ethan. A menos que você renuncie voluntariamente, disse Helena. Renuncie ao controle para as Almeida Indústrias. Salve. O nome da família de um escândalo. Amara olhou para Ethan com lágrimas nos olhos. Eu nunca quis. Aquele livro era diferente antes de te conhecer. Antes de te conhecer. Ethan ficou quieto por um longo momento. Então ele sorriu. Publiquem, disse ele para Miguel. O quê? Ofegou Helena. Publiquem o manuscrito, publiquem tudo. Na verdade, Ethan se virou para Amara. Escreva a história real, tudo. Como nos conhecemos, como mudamos, como estamos tentando mudar essa empresa. Deixe o mundo nos julgar, pela verdade, não por essas mentiras manipuladas. Os acionistas... Helena começou. Os acionistas verão o que é uma verdadeira liderança, disse Ethan, e eles terão que escolher, não entre lucro e consciência, mas entre o passado e o futuro. Depois que Helena e Miguel saíram, Amara se virou para Ethan. Você realmente quer que eu escreva nossa história? Mesmo as partes feias? Especialmente as partes feias, disse ele, porque é aí que está a esperança, em mostrar como as pessoas podem mudar, como as empresas podem mudar, como o amor pode mudar tudo. Do lado de fora de seu escritório, as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Em algum lugar por aí, Helena e Roberto estavam planejando sua próxima jogada. A batalha pela Thompson Tecnologias estava longe de acabar. Mas naquele momento, abraçados no escritório onde sua história havia começado, Ethan e Amara sabiam uma coisa com certeza. Eles enfrentariam o que viesse a seguir juntos. Não apenas como marido e esposa, mas como parceiros em uma revolução do coração. E nas salas de descanso e depósitos de manutenção por todo o edifício, pessoas que antes eram invisíveis começaram a espalhar a notícia. O verdadeiro poder da Thompson Tecnologias não estava em seu valor de ações ou em suas margens de lucro. Estava em seu povo, em todas as suas pessoas. E eles não iriam cair sem lutar. O auditório da Thompson Tecnologias estava lotado. Todos os funcionários de executivos, a equipe de manutenção, se reuniram para o que a imprensa estava chamando de Assembleia de Acionistas mais incomum da história corporativa. Você está pronta? Perguntou Jack, ajustando o microfone. De Amara, não. Ela admitiu, espiando pela cortina para a multidão. Mas não importa, é hora da verdade. Do outro lado do palco, Helena Pereira estava sentada com Roberto Almeida e Miguel Costa, com uma expressão satisfeita. Eles haviam divulgado partes do manuscrito de Amara para acionistas selecionados, cuidadosamente editadas para parecer que ela havia planejado tudo desde o início. O mundo inteiro está assistindo, disse Ethan, pegando a mão de Amara. Câmeras de notícias enfileiravam-se na parte de trás do auditório, prontas para transmitir ao vivo. Ótimo. Amara apertou sua mão. Deixe-os ver tudo. A reunião começou com Roberto Almeida apresentando seu caso. Ele ficou no pódio, confiante e imponente. A Thompson Tecnologias perdeu o rumo, anunciou ele. Sob a liderança de Ethan Pereira, abandonamos princípios, sólidos de negócio por políticas superficiais que estão destruindo o valor para os acionistas. E por quê? Porque ele se apaixonou por um esquema orquestrado por uma mulher que se infiltrou nesta empresa para destruí-la de dentro. Murmúrios percorreram a multidão. Roberto levantou uma pilha de papéis. Temos provas das próprias palavras dela, descrevendo como ela se casaria com o poder corporativo para expor suas fraquezas. Esta não é uma história de amor, senhoras e senhores. É espionagem corporativa disfarçada de romance. Helena se levantou com lágrimas nos olhos. Como mãe, me parte o coração dizer isso, mas meu filho foi enganado. Esta mulher, ela apontou para Amara, usou sua solidão, seu desejo por uma conexão real para se infiltrar em nossa família e em nossa empresa.
Então Miguel leu trechos selecionados do manuscrito de Amara, cuidadosamente escolhidos para soar condenatórios. Os acionistas ouviram, com os rostos ficando preocupados. Finalmente, foi a vez de Amara. Ela caminhou até o pódio, seus passos firmes apesar do coração acelerado. Tudo o que eles acabaram de dizer é verdade, começou ela, causando suspiros na plateia. E completamente falso. Ela puxou sua própria pilha de papéis. Estes são os registros originais que Helena Pereira fez de mim quando eu trabalhava aqui como faxineira. As versões completas e não editadas. Gostaria de reproduzir algumas delas para vocês. Antes que Helena pudesse protestar, Amara pressionou o play. Sua voz encheu o auditório. Eu queria que eles pudessem ver o que eu vejo quando limpo esses escritórios tarde da noite. O segurança compartilhando seu almoço com um homem sem teto lá fora. O funcionário da manutenção ficando até tarde para consertar um aquecedor quebrado para que as pessoas não fiquem com frio de manhã. A faxineira que deixa bilhetes encorajadores nas mesas das pessoas quando elas estão trabalhando horas extras. Há tanta humanidade aqui, tanta bondade, se apenas as pessoas no topo pudessem ver. Outra gravação foi reproduzida. O Sr. Pereira parecia tão cansado hoje. Todos pensam que ele é frio e indiferente, mas eu o vi quando ele pensa que ninguém está olhando. A maneira como ele olha para a foto de seu pai, como se estivesse tentando viver de acordo com algo. A maneira como suas mãos tremem quando ele tem que demitir pessoas. Ele não é insensível. Ele apenas está perdido. Helena tentou se levantar e interromper, mas Ethan levantou a mão. Deixe-a terminar, mãe. Deixe todos ouvirem a verdade pela primeira vez. Amara continuou, sua voz ficando mais forte. Sim, eu escrevi sobre essa empresa. Sim, usei minhas experiências aqui em meus livros. E sim, concordei com um casamento às cegas através da Elite Matches. Mas não como parte de algum esquema. Eu fiz isso porque eu acreditava no amor, em segundas chances, na possibilidade de que as pessoas podem mudar quando finalmente se veem como seres humanos. Ela se virou para encarar os acionistas diretamente. Vocês têm uma escolha a fazer hoje. As Almeida Indústrias estão oferecendo a vocês um retorno ao passado, a um mundo onde as pessoas são apenas números em uma planilha. Estamos oferecendo algo diferente, uma empresa onde cada pessoa importa, onde o lucro vem de tratar as pessoas com dignidade, não de explorá-las. Os lucros caíram 15% desde essas mudanças, gritou Roberto. Na verdade, Jack se levantou. Os lucros caíram 3%. Mas a retenção de funcionários aumentou 60%. Os custos de treinamento caíram 40%. E nossas avaliações de satisfação do cliente são as mais altas da história da empresa. Porque funcionários felizes fazem um trabalho melhor. Ethan se juntou a Amara no pódio. Meu pai sabia disso. Em algum momento nós esquecemos. Mas agora, ele foi interrompido por Maria Souza, que se levantou na plateia. Minha filha acabou de terminar sua primeira aula de negócios, anunciou ela. Paga por esta empresa. Em 20 anos limpando escritórios, ninguém nunca se preocupou com o futuro da minha família antes. Agora eles se preocupam. Antônio se levantou em seguida. Meu remédio para diabetes costumava custar mais que meu aluguel. Agora, com o novo plano de saúde, posso pagar meu remédio e comida para meus filhos. Um por um, os funcionários se levantaram, compartilhando histórias de como as novas políticas da empresa haviam mudado suas vidas. Histórias de dignidade restaurada, de esperança renovada, de futuros recuperados. Helena observou com crescente horror enquanto seu plano cuidadosamente construído começava a desmoronar. Mas ela tinha mais uma carta para jogar. A contagem final dos votos, anunciou ela levantando um papel. Com os votos por procuração incluídos, as Almeida Indústrias garantiram 49% das ações. Precisamos apenas de mais 2% para assumir o controle. Isso mesmo, Roberto Almeida sorriu. E temos compromissos de vários acionistas importantes que estão prontos para vender. Amanhã de manhã, esse pequeno experimento de socialismo corporativo terá acabado. Mas então Lívia, a assistente de Amara, se levantou. Com licença, eu tenho calculado algo.
Todos os olhos se voltaram para ela. O programa de ações para funcionários, se contarmos todas as ações detidas pelos funcionários e suas famílias, mais as ações detidas pelos clientes que apoiam as novas políticas, ela olhou para cima do tablet. Temos 52%. A sala explodiu em caos. O rosto de Roberto ficou roxo. Helena afundou em sua cadeira. Vocês veem, disse Amara no silêncio repentino. Quando você trata as pessoas como família, elas se tornam família. Quando você dá a elas participação em algo, elas lutam por isso. Isso não é socialismo, Sr. Almeida, isso é apenas bom negócio. Ethan assumiu o pódio para a palavra final. A votação seguirá adiante amanhã conforme planejado, mas hoje à noite quero que todos voltem para casa e pensem sobre o tipo de empresa em que querem trabalhar, que tipo de mundo eles querem construir e que tipo de pessoas eles querem ser. Quando a multidão começou a se dispersar, Helena se aproximou de seu filho pela última vez. Você destruiu tudo o que seu pai construiu, disse ela amargamente. Não, mãe, respondeu Ethan gentilmente. Eu finalmente entendi o que ele realmente estava construindo o tempo todo. Uma empresa onde todos importam, todos pertencem, todos são vistos. As câmeras de notícias continuaram gravando, enquanto Ethan e Amara desciam do palco de mãos dadas. Amanhã traria a votação final, mas hoje à noite, nas salas de descanso e salas de reuniões por toda a Thompson Tecnologias, as pessoas já estavam compartilhando uma nova história. Uma história sobre uma faxineira e um CEO, sobre ver o invisível, sobre o amor que transforma não apenas corações, mas empresas inteiras. E em algum lugar, no depósito de manutenção original, onde Amara costumava escrever, alguém havia colocado uma nova nota. Amanhã pertence a todos nós. A manhã da votação dos acionistas amanheceu brilhante e clara. Vans de notícias enfileiravam-se na rua, em frente à Thompson Tecnologias, suas antenas parabólicas apontando para o céu como flores de metal alcançando o sol. Dentro de seu escritório, Ethan estava parado na janela, observando a multidão se reunir abaixo. A mesma janela onde ele já havia olhado para o mundo, vendo apenas números e lucros. Agora ele via pessoas, cada uma com suas próprias histórias, seus próprios sonhos. Nervoso? Perguntou Amara, juntando-se a ele na janela. Não. Ele sorriu, pegando sua mão. Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente quem eu sou e pelo que estou lutando. Jack entrou correndo, acenando com uma pilha de papéis. Contagem final do programa de ações para funcionários. Temos 53%. Roberto não pode vencer. Mas o rosto de Amara permaneceu sério. Não se trata mais de vencer, é sobre cura. No saguão, Helena Pereira chegou com Roberto Almeida e sua equipe de advogados. Seu rosto estava marcado por linhas duras, mas havia algo diferente em seus olhos. Um cansaço, um toque de dúvida. A reunião de acionistas estava marcada para as 10 horas no auditório principal. Quando as pessoas entraram, Amara notou algo inesperado. As divisões habituais, executivos na frente, equipe de apoio atrás, haviam desaparecido. As pessoas estavam sentadas misturadas, conversando, compartilhando histórias. Já está mudando, ela sussurrou para Ethan. Antes que a votação oficial pudesse começar, Ethan pediu para falar. Ele caminhou até o pódio, mas em vez de ficar atrás dele, ele se moveu para a frente do palco e se sentou na beirada, mais perto de todos. Antes de votarmos, quero contar uma história, começou ele. É sobre um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não conseguia ver o que realmente importava. E sobre uma mulher que limpava seu escritório todas as noites, vendo não apenas a sujeira que precisava ser varrida, mas a humanidade que precisava ser descoberta. Ele olhou para sua mãe na primeira fila. É sobre uma família que esqueceu o que torna uma empresa verdadeiramente forte. E sobre o amor, não apenas entre duas pessoas, mas entre todas as pessoas que compartilham um sonho comum. As mãos de Helena tremeram em seu colo enquanto seu filho continuava. Meu pai costumava dizer que uma empresa é como uma família, cada membro precioso, cada voz importante. Esquecemos disso depois que ele morreu. Ficamos tão focados em lucros que paramos de ver as pessoas. Ele se virou para Roberto.
Você diz que nossas novas políticas são ruins para os negócios? Deixe-me mostrar algo. Jack iniciou um slideshow. Fotos encheram a tela. A filha de Maria se formando em sua primeira aula de negócios. Antônio brincando com seus filhos no parque em vez de trabalhar 3 empregos para pagar seu remédio. O novo centro de creche cheio de filhos, de funcionários. Isso é negócio, disse Ethan firmemente. Funcionários felizes, famílias saudáveis, esperança para o futuro. Nossa produtividade está alta. Nossa rotatividade está baixa. Nossos clientes estão mais satisfeitos do que nunca, porque quando as pessoas se sentem valorizadas, elas criam valor. Mas os custos, Roberto começou a objetar. Os custos de tratar as pessoas como recursos descartáveis são muito maiores. Amara se levantou. Eu sei, eu escrevi sobre isso, não para destruir esta empresa, mas para salvá-la, para lembrá-la de sua alma. Ela caminhou para se juntar a Ethan. Vocês leram partes do meu manuscrito, cuidadosamente selecionadas para soar sinistras. Agora quero ler para vocês o final verdadeiro, a parte que escrevi ontem à noite. Ela tirou seu caderno, o mesmo que ela usava para escrever durante seus dias de faxineira. O amor muda tudo. Não apenas o amor romântico, mas o tipo de amor que vê o divino em cada ser humano. O tipo de amor que transforma faxineiras em executivas, que transforma homens de negócios frios em líderes compassivos, que nos lembra a todos que somos mais do que nossos cargos ou contas bancárias. Somos seres humanos, dignos de dignidade, merecedores de respeito, capazes de coisas incríveis quando alguém finalmente nos vê. O silêncio caiu sobre o auditório. Até mesmo Roberto parecia pensativo. O voto é de vocês, disse Ethan. Mas lembrem-se, vocês não estão apenas votando em quem controla esta empresa. Vocês estão votando em que tipo de mundo vocês querem construir. Helena Pereira se levantou lentamente. Todos os olhos se voltaram para ela. Passei décadas protegendo esta empresa, disse ela, sua voz tremendo. Protegendo meu filho, protegendo nossa posição na sociedade. Mas hoje, ela olhou ao redor da sala, realmente vendo os rostos pela primeira vez. Hoje eu percebo que talvez eu tenha sido a que precisava de proteção, do meu próprio medo, do meu próprio preconceito. Ela caminhou até o palco, lágrimas escorrendo pelo rosto. Gostaria de retirar meu apoio à tomada de controle de Roberto e ela se virou para Amara. Gostaria de pedir perdão à minha nora. A sala explodiu em aplausos enquanto Amara abraçava sua sogra. Roberto, vendo a maré mudar, silenciosamente juntou seus papéis e saiu. A votação oficial foi quase anticlimática. As ações dos funcionários, combinadas com as de quem apoiava a visão de Ethan, criaram uma maioria esmagadora. A Thompson Tecnologias permaneceria sob a liderança de Ethan, comprometida com seu novo caminho. Mais tarde, naquela noite, Ethan e Amara voltaram ao depósito de manutenção, onde sua história começou. Os materiais de limpeza haviam desaparecido. Ele havia se transformado em uma pequena biblioteca para os funcionários lerem ou escreverem durante seus intervalos. Lembra da primeira vez que você me viu? Perguntou Amara, passando a Peaches mão na prateleira onde ela costumava guardar seu caderno. Eu gostaria de poder dizer que sim, admitiu Ethan. Mas eu não te vi de verdade então. Eu não vi ninguém. E agora? Agora eu vejo tudo, todos. Ele a puxou para perto. Sabe qual foi a melhor parte de um casamento às cegas? O quê? Aprender a ver com meu coração em vez dos meus olhos. Eles caminharam, juntos pelo prédio, parando para conversar com a equipe de limpeza noturna. Compartilhando piadas com os seguranças, ouvindo histórias da equipe de manutenção. As pessoas invisíveis haviam se tornado família. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam enquanto outro dia de trabalho terminava na Thompson Tecnologias. Mas dentro, algo mágico continuava a crescer. Uma revolução do coração, espalhando-se de pessoa para pessoa, de andar para andar, de vida para vida. Em seu escritório, Amara terminou a página final de seu novo livro. Dizem que o amor é cego, mas o amor verdadeiro nos ajuda a ver a beleza nos outros, o potencial em nós mesmos e a possibilidade de um mundo onde ninguém é invisível,
onde cada pessoa importa, onde o amor muda tudo. E em casas por toda a cidade, os funcionários da Thompson Tecnologias contavam para suas famílias um tipo diferente de história para dormir. Sobre uma faxineira e um CEO, sobre segundas chances e primeiros amores, sobre véus levantados e corações abertos, sobre uma empresa que lembrou sua alma. Porque às vezes as maiores histórias de amor não são apenas sobre duas pessoas se encontrando. São sobre todos encontrando seu lugar, sua voz, seu valor. E às vezes, as mudanças mais poderosas não vêm de decisões em salas de reuniões ou votos de acionistas. Elas vêm de momentos simples de ver, realmente ver-se as pessoas ao nosso redor. Quando Ethan e Amara saíram do prédio naquela noite de mãos dadas, eles passaram pelo lema da empresa, recém-gravado na parede do saguão. Cada pessoa importa, cada história conta, cada coração pertence. O segurança sorriu e acenou quando eles passaram. Boa noite, senhor e senhora Pereira. Boa noite, Bill. Eles responderam juntos, conhecendo seu nome, conhecendo sua história, sabendo que o amor verdadeiro, muda tudo. E, em algum lugar na cidade, Helena Pereira estava sentada em seu apartamento, lendo Pessoas Invisíveis pela primeira vez. Não com raiva ou medo, mas com novos olhos. Entendendo finalmente que seu filho não havia perdido o rumo, ele o havia encontrado. Todos eles tinham fim.